Olá pessoal, tudo certo com vocês? Neste vídeo então a gente vai falar um pouquinho sobre os polígonos, tá? Algumas características sobre os polígonos. Então primeiramente vamos estar relembrando algumas dessas características. Então, o que é um polígono regular? Regular é quando todos os lados e todos os ângulos internos deste polígono têm medidas iguais, né? Então, tenho que ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Polígono convexo ou não convexo. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem um exemplo aqui do polígono não convexo. O que acontece? Quando eu traço um segmento de reta dentro desse meu polígono, se em algum momento esse segmento de reta ficar para fora do polígono, como está acontecendo aqui, ó, ele é chamado de não convexo. Tá? E observem esse segundo exemplo aqui. Qualquer lugar que eu trace um segmento de reta aqui dentro, esse segmento de reta nunca vai ficar para o lado de fora do polígono, como aconteceu aqui. Então, esse aqui sim é dito polígono convexo. Tá? O que é o perímetro de um polígono? Perímetro, não somente de polígono, mas de qualquer figura geométrica, é sempre a soma de todos os lados dessa figura. Né? No caso dos polígonos, então, corresponde a soma de todas as medidas dos lados. Tá? Elementos de um polígono. Que tipo de elementos que nós temos em um polígono? Então, o lado, né, que são os segmentos de retas que formam o contorno do polígono. Nós temos o vértice, que é cada ponto em que dois lados do polígono se encontram, que seriam as pontas dele, né? Nós temos os ângulos internos, então que nós temos que é também formado pelo encontro de dois lados. Nós temos as diagonais, que são o quê? São segmentos de reta cujas extremidades são vértices não adjacentes. O que significa ser vértice não adjacente? A palavra adjacente significa lado a lado, né? Seriam lados do polígono que se encontram, que estão um do ladinho do outro. Então, diagonais são formadas por retas cujas extremidades não são vértices adjacentes de um polígono. Tá? Nós temos algumas classificações que seriam os nomes desses polígonos. Né? Então, esses nomes dependem da quantidade de vértices, lados e ângulos. Então, um polígono com 3 lados, chamado de triângulo, com 4 é um quadrilátero, com 5 pentágono, depois nós temos o hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono. Esses são os mais comuns, né? Nós temos ainda mais alguns tipos, mas os mais usados, mais comuns são esses. Vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de diagonais de um polígono convexo. Tá? Isso aqui só vale para polígonos convexos. Então nós sabemos que a diagonal de um polígono convexo corresponde ao segmento de reta cujas extremidades são vértices não adjacentes desse polígono. Assim, em um polígono de n lados, sendo n aqui um número natural maior que 2, temos que de um único vértice partem n menos 3 diagonais. Então observe esse exemplo aqui. Nós temos aqui um pentágono, né, uma figura de 5 lados. E se nós tomarmos aqui o vértice A, do vértice A partem quantas diagonais? Partem esta e esta aqui. Então partem 2 diagonais. Ou seja, como a nossa figura é um pentágono, tem 5 lados, então 5 menos 3 dá um total de 2 diagonais. Tá? Então de cada vértice partem 2 diagonais. Então aqui do A vai sair 2. Se eu pegar o B, do B também vai ter 2, vai ter essa e essa. Deixa eu até colocar aqui para vocês visualizarem. Ó, se a gente pegasse o B ia sair essa aqui e essa aqui. Do C sairia essa aqui e essa aqui para o A, que não vai acabar coincidindo aqui, vai ser a mesma.
E do E, teríamos essa aqui para o A, que também é a mesma, e teríamos essa aqui para o B. Tá? Então, de cada vértice sai n menos 3 diagonais. Nesse caso, que o nosso n é 5, né, sairão 2 diagonais. Então, com isso, nós podemos supor que o total de diagonais de um polígono convexo de n lados é dado por n vezes n menos 3. Ou seja, se cada vértice sai n menos 3, e nós temos n vértices, se eu quero calcular o total, basta fazer a multiplicação. Só que nós estamos considerando cada diagonal em duplicidade, né? Aquilo que eu comentei aqui, ó, por exemplo, do A sai uma diagonal para o E e do E sai uma diagonal para o A. Então, ao fazer essa multiplicação aqui, nós estamos contando cada diagonal 2 vezes. Por isso que, para mim saber então o total de diagonais, basta dividir esse valor por 2. Tá? Então, essa aqui é a formulazinha para calcular o número de diagonais de um polígono convexo, onde o n é a quantidade de lados do polígono. Para o nosso polígono aqui, que é um pentágono, o nosso n seria 5. Então, basta substituir o n por 5 e calcular, como a gente está fazendo aqui. Ó. Substituímos o n por 5, né? Calculamos o parênteses primeiro, então 5 menos 3 dá 2. 5 vezes 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, nós temos um total de 5 diagonais, que estão todas desenhadas aqui. Ó. Quando nós temos uma figura pequena, de 4, 5, 6 lados, é fácil de estar calculando esse valor, né? Basta fazer o desenho e contar. Mas se nós tivéssemos uma figura com muitos lados, aí se torna inviável estar fazendo o desenho e contando todas as diagonais. Então, aí a gente utiliza a fórmula. Aqui nós temos um outro exemplo de um quadrilátero. Então, quadrilátero são 4 lados, então nosso n é igual a 4. Substituímos o n ali por 4. E temos um total de 2 diagonais, tá? Que também está representado aqui. Outro cálculo que a gente pode estar efetuando também é a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, novamente, temos um polígono convexo de n lados, com n sendo um número natural maior que 2. Este polígono a gente pode decompor ele em n menos 2 triângulos. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar esse polígono aqui, ele tem 4 lados. Quantos triângulos eu consigo formar nesse polígono? Eu consigo formar 2. Ou seja, 4 menos 2, né? n menos 2. Esse outro aqui, ó, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Eu consigo decompor em 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, né? Que é n menos 2. 7 menos 2 dá 5. Certo? Por que eu faço essa decomposição em triângulos? Porque a gente sabe que em um triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Né? E eu quero calcular aqui a soma de todos os ângulos de um polígono. Então, se eu tenho n menos 2 triângulos, basta multiplicar por 180, que é a soma de todos os ângulos de um triângulo, que eu vou ter a soma, né, total de todos os ângulos de um polígono qualquer. Aqui tem uma tabelinha já com alguns valores pré-calculados. Então, um polígono de 4 lados, a quantidade de triângulos que a gente pode decompor é 2. 2 vezes 180, 360. Isso aqui é um valorzinho bem importante, tá? Todos os quadriláteros, que a gente vai estar estudando logo a seguir, a soma dos ângulos internos dá um total de 360 graus. E assim por diante, né? Para 5 lados, um pentágono, a soma vai dar 540, para 6 vai dar 720, e por aí vai. Falando um pouquinho sobre os quadriláteros. Que tipos de quadriláteros a gente tem? A gente tem essencialmente 2 tipos de quadriláteros. Temos o paralelogramo e temos o trapézio. Tá? O que é um paralelogramo? Ele é um quadrilátero, né? Tem 4 lados, com 2 pares de lados opostos paralelos. Então,
Se a gente observar nesse aqui, esses dois lados aqui, o de cima e o de baixo, são paralelos, e os outros dois aqui da lateral também são paralelos. E o trapézio é um quadrilátero também, possui 4 lados, mas ele possui apenas um par de lados opostos paralelos. Então, nesse caso aqui, apenas o lado de cima e o lado de baixo são paralelos, os outros dois não são paralelos. Agora, os paralelogramas, a gente pode fazer uma subdivisão deles e classificar eles em subcategorias. Nós temos o retângulo, né, que ele é um paralelogramo com o caso específico de ter os 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Nós temos o losango, que é um outro caso específico, onde os 4 lados têm medidas iguais. Aqui não necessariamente os ângulos têm a mesma medida, tá? E nós temos o quadrado, que é outro tipo de paralelogramo, que é a junção desses dois de cima. Ele possui os 4 ângulos retos e também os 4 lados com a mesma medida, tá? Algumas características dos paralelogramos. 2 lados opostos, quaisquer de um paralelogramo, são congruentes. Essa aqui já sai lá da definição. 2 ângulos opostos de um paralelogramo também são congruentes. E as diagonais de um paralelogramo se cruzam em seus respectivos pontos médios, ou seja, se cruzam exatamente na metade. Os trapézios, eles também podem ser classificados em subcategorias. Nós temos o trapézio retângulo, quando ele possui 2 ângulos retos, né, 2 ângulos de 90 graus, que seriam esses 2 ângulos aqui, ó. Nós temos o trapézio isósceles, que é quando os lados não paralelos possuem medidas iguais, ou seja, esses dois lados aqui, ó, esse lado aqui e esse lado aqui, que são os lados não paralelos, eles têm medidas iguais, tá? E nós temos o trapézio escaleno, que é quando os lados não paralelos possuem medidas diferentes, né? Ou seja, agora esses lados aqui têm medidas diferentes. Certo? Passamos os quadriláteros, vamos para o círculo e a circunferência. Então, o que vem a ser uma circunferência? Ela é um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um ponto chamado de centro da circunferência. Tá? Então, a circunferência, ela é uma linha de pontos, um conjunto de pontos, e todos esses pontos estão sempre a uma mesma distância do centro dessa circunferência, né? Então aqui temos uma imagem, circunferência é esta linha, e o centro é aquele pontinho que fica lá no centro. Quando nós juntamos a circunferência, que é só a linha, com os pontos do seu interior, aí sim nós temos um círculo. Tá? Então, observem bem, essa é a diferença entre círculo e circunferência. Circunferência é só aquela linha que está representada aqui. E círculo é tudo. A linha com os pontos no interior também. Tá? Aqui nós temos algumas características do círculo. Tá? Então, circunferência é a linha que limita o círculo. É só essa linha de fora aqui. Ó, ele colocou um desenho aqui. Círculo, então, todos os pontos no interior. É a figura fechada, digamos assim. Nós temos o centro, né? Ponto que fica lá no centro. Nós temos o diâmetro. O diâmetro é o quê? É um segmento de reta que passa pelo centro e as suas extremidades estão sobre a circunferência. Então, por exemplo, aqui o segmento AB é o diâmetro desse círculo, porque o A e o B estão sobre a circunferência e ele passa exatamente pelo centro. Nós temos o raio, que é o quê? É a distância do centro até a circunferência. Daí a gente já consegue tirar uma propriedade que diz que o diâmetro é o dobro do
raio, certo? Nós temos também o ângulo central, que seria esse ângulo aqui, tá? Ele é formado por dois, digamos assim, dois raios, né? Se a gente olhar aqui, o segmento OC é um raio, o segmento OA é um outro raio. Claro que eles têm a mesma medida, né? E aí, esse ângulo formado aqui no meio é chamado de ângulo central. E nós temos também um outro elemento que é chamado de corda. A corda é um outro segmento de reta em que as extremidades desse segmento estão sobre a circunferência. Tá? Então ela não precisa passar aqui pelo centro. Tá? Qualquer segmento que eu pegue, desde que as extremidades estão sobre a circunferência, como é o caso aqui do DA. E falando da circunferência, a gente pode falar sobre o comprimento da circunferência, que nada mais é do que o perímetro da circunferência, né? Só que, no caso da circunferência, eu não posso somar todos os lados como eu faço numa outra figura, no polígono, por exemplo. No caso da circunferência, a gente tem uma fórmula para fazer esse cálculo, tá? Esta fórmula é dado por esse valor aqui, 2 vezes π vezes o raio. O π ele é representado por uma letra grega, tá? Esse símbolo aqui. E ele possui um valor de 3,14. Tem mais casas decimais depois do 14, mas a gente vai utilizar só as duas primeiras, tá? Só o 3,14. Da onde que surgiu esse π? Ele nada mais é do que a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Tá? Ou seja, se a gente medir o comprimento da circunferência e dividir esse valor pelo diâmetro dela, vai dar sempre 3,14, tá? Não importa o tamanho dessa circunferência. Então é uma propriedade das circunferências que ela sempre obedece essa propriedade, não importa o tamanho da circunferência. Então por isso que ele é um número tão importante assim, tão utilizado. Ou seja, se eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, basta saber qual é a medida do raio. E aí eu multiplico 2 vezes 3,14 vezes o raio e eu tenho o valor do comprimento dela. Aqui só para exemplificar, vamos calcular então o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 2 centímetros. Então aqui uma representação, circunferência e um raio medindo 2 centímetros. Então o que a gente vai fazer? 2 vezes π vezes o raio. No caso o raio é 2, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes o π, que é 3,14, 4 vezes 3,14, 12,56. Então, o raio de uma circunferência o comprimento de uma circunferência com raio 2 vai ser 12,56 centímetros, tá? Agora fica para vocês algumas atividades para vocês estarem elaborando. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Bons estudos para vocês.